Oi, turma! Hoje nós vamos para a correção da aula número 8, que foi sobre a divisão silábica dos dígrafos. Compreender as regrinhas? Deu para fazer as atividades? Então, vamos à nossa correção. Vamos à primeira questão. Releia um trecho do conto para dar no pé. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira e falou ainda que, se pudesse, plantaria a mão na minha orelha. Letra A. Copie as palavras que apresentam dígrafos. Então vejam aí quais são. Irritada, que, disse, berrou, vizinhança, arrependeu, mangueira, pudesse, minha e orelha. Letra B. Divida em sílabas as palavras que você copiou. Então, essas palavras que você copiou na letra A, irá dividi-las em sílabas na letra B. Observe. Letra C. Quais dígrafos se separaram quando você dividiu as palavras em sílabas? Foram os dígrafos RR e SS. D. Quais dígrafos não se separaram? Foram os dígrafos QU, NH e LH. Questão 2. Divida estas palavras em sílabas. Açougue, chocalho, máquina, cresça, excelente e piscina. Observe aí como foi feita a separação silábica. Atenção para o dígrafo de cada palavra. Letra A. Quais dígrafos se separaram? Então, você vê aí que quem separaram os dígrafos S cedilha, XC e SC. B. Quais dígrafos não se separaram? Foram os dígrafos QU, CH, LH e QU. Questão 3. Vejamos o que diz a questão 3. Observe suas respostas nas atividades 1 e 2. Escrevam a regra para a divisão silábica dos dígrafos. Você também pode tomar por base as regrinhas que eu coloquei na nossa videoaula anterior. Então, vejamos aí a regrinha. Os dígrafos SS, RR, SC, S cedilha e XC se separam quando a palavra é dividida em sílabas. E os dígrafos CH, NH, LH, GU e QU não se separam. Se alguém não colocou exatamente com essas palavras, não tem problema, tá? O importante é você ter colocado essas informações na sua resposta. Questão 4. Leia o início do conto Por que o Sol e a Lua foram morar no céu. Há muito tempo, o Sol e a Água eram grandes amigos e viviam juntos na Terra. Habitualmente, o Sol visitava a Água, mas esta jamais lhe retribuía a gentileza. Por fim, o Sol quis saber qual o motivo de seu desinteresse, e a Água respondeu que a casa do Sol não era grande o bastante para que nela coubessem todos com quem vivia, e, se aparecesse por lá, acabaria por despejá-lo de sua própria casa. Letra A. Vamos ver o que diz. Lendo o início do texto, por que você imagina que o seu título seja Por que o Sol e a Lua foram morar no céu? Será porque a água tomou o espaço do Sol e eles tiveram que ir para o céu? E a Lua foi com ele? Aí é uma resposta pessoal, tá? Você pode formular a sua resposta, a sua hipótese. Letra B. No texto, algumas linhas terminam com hífen. Por quê? Voltando aqui o texto para você ver. O hífen é esse tracinho que fica no final de algumas linhas. Por exemplo, na palavra gentileza. Depois do gen, tem um tracinho, que é um hífen. Na palavra respondeu, depois do res, tem um hífen. Por que, então, que nesse caso foi usado um hífen? Vejamos o que diz aí, tá?
Esse hífen foi usado porque as palavras não couberam inteiras na linha e tiveram que ser divididas. Então, quando fazemos a separação silábica, na realidade estamos fazendo uso do hífen para separá-las. Letra C. Se as palavras destacadas no texto estivessem em final de linha, quais possibilidades de divisão de cada uma delas? Observem aí: terra, desinteresse, coubessem, aparecesse. Veja que tem mais de uma possibilidade. Por quê? Porque existe mais de uma maneira que essa palavra poderia ter chegado ao final da linha. Tá certo? Veja, se não conseguiu realizar essa resposta, você pode realizar agora pela correção. Questão 5. Copie a palavra intrusa de cada grupo. Lembra que eu falei o que é intrusa na aula anterior? É que não pertence àquele grupo, né? Que não tem as características daquele grupo. Explique porque cada uma é intrusa. Vamos ao primeiro grupo. Charmosa, exato, pintacilgo, Júlio. A palavra intrusa é exato. Por quê? Porque é a única que não apresenta dígrafo. Por isso ela é intrusa aí nesse grupo. Segundo grupo, pequenas, seguinte, vizinhança e derrubar. Todas têm dígrafo, mas mesmo assim uma é intrusa. Qual é? Derrubar. E por quê? Porque é a única que apresenta dígrafo que pode ser separado. Tudo certo? Vamos à nossa última parte. Não confunda com H ou sem. Hortaliça, começa com H. Ervas, sem H. Úmido, sem H. E harmonia também começa com H. Então, conseguiram responder? Se não, aproveita agora a correção e corrija aí no seu livro, tá certo? Bom, gente, voltando a falar sobre aqueles momentos de leitura que a gente tinha em sala, né? Uma vez já deixei aqui alguns poemas, tá? Nessa aula eu resolvi também deixar alguma coisa para vocês lerem, para treinar, praticar a leitura. Então, dessa vez eu deixei 2 contos. Nós já vimos alguns contos de artimanha. Acho que nas aulas da tia Renata também vocês já viram contos. Então, são contos conhecidos. Então, vamos ver agora esses 2 textos que eu deixei para vocês. Bom, então eu deixo para vocês esses 2 contos. Um já é bem conhecido, tá? Faça a leitura, lê mesmo pelo prazer de ler. Terminar a tarefinha, quer fazer mais alguma coisa, então você pode fazer a leitura desses contos, tá bom? Precisa ser copiar no caderno, não, apenas fazer a leitura, tá certo? Exercitar a leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, gente, por hoje é só, tá? Olha aí o nosso recadinho de sempre. Não esqueça, fique em casa, tá bom? Higiene. E se precisar sair, use máscara. Essas são as maneiras da gente lutar contra esse vírus que está aí, tá bom? Para que a gente possa o mais rápido possível voltar para a nossa vida normal. Um abraço a todos, tá? Fiquem bem, fiquem em paz.